A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 34. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. O capítulo faz menção à morte de Nadab e Abiú, que tem vídeo no canal, que nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Vamos assim, a explicação de que eles ofereceram fogo estranho ao Senhor e o Senhor respondeu com fogo. Eles trouxeram fogo estranho e Deus devolveu fogo. Fogo de Deus consumiu, matou Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão. Vimos que na sequência houve uma proibição sobre beber bebida forte ou vinho antes de ministrar. Então, supõe-se, acredita-se que Nadab e Abiú estavam embriagados, estavam bêbados, tinham bebido e por isso perdido o juízo ou feito algo errado, né? Porque o álcool tira o discernimento e eles podem ter entrado no Santo dos Santos de uma forma inadvertida, uma forma inconsequente. Eles não tinham autorização para isso, mas eu quero dizer, talvez sem nem planejar por conta da bebida. Nós não sabemos. O que nós sabemos? Que eles ofereceram fogo estranho e Deus mandou fogo para consumi-los e eles morreram. É sobre isso que está falando o versículo 1. Depois da morte dos 2 filhos de Arão. Então, se refere à morte de Nadab e Abiú. 2. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora. Então, eu tenho dito para vocês que quando Deus fala alguma coisa, pode saber, é porque já aprontaram. De novo, eu como professora, a gente construía regras, combinações, leis, instruções com as crianças. E mesmo construindo com eles, escrevendo, colando na parede, eles tendo uma cópia, indo para casa para os pais assinarem, quer dizer, nós fazíamos a nossa legislação no início de cada ano letivo com aquela turma. Mesmo assim, coisas aconteciam que não estavam previstas ali. E nós tínhamos que adaptar, ou nós tínhamos que fazer adendos naquele nosso combinado, naquela legislação. Então a gente entende que é assim também aqui em Israel, porque é assim no mundo, é assim na vida. Acontecem coisas, a vida é dinâmica, é complexa, né? E coisas acontecem e tu não tinha previsto, tu nem sabia que isso era possível, e aí tu tem que criar uma legislação própria, específica. Então, a partir da morte de Nadab e Abiú, Deus está dizendo, diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora. Então, o que a gente supõe? O que a gente interpreta? Que Nadab e Abiú estavam levando o sacerdócio, o ministério de qualquer jeito, entrando no santuário a qualquer hora. Porque o contexto é esse. O Senhor falou a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, quando estes chegaram diante do Senhor e morreram. Então, por isso, esse diante do Senhor, será que eles não entraram no Santo dos Santos? Será que eles não passaram o véu? Será que eles não olharam para a arca? Vou repetir.
diga a seu irmão Arão que não entre no santuário a qualquer hora, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Então, será que os outros morreram porque fizeram isso? A gente pode concluir dessa forma. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Mas é assim que Arão deverá entrar no santuário. Então agora ele vai explicar o jeito certo de entrar no santuário. E é muito interessante, né? Diga seu irmão Arão. E aí a gente lembra do Senhor Jesus que nos ensina, quando nós tivermos um problema com o nosso irmão, nós devemos falar com ele em particular. E é isso que eu entendo aqui, quando ele diz, diga seu irmão Arão. Fala com ele. Seja bem específico com o teu irmão, para que ele não morra. Então, qual seria o jeito de entrar certo, correto, abençoado, livre de qualquer perigo na presença de Deus? Com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Então, para entrar na presença de Deus, tu precisa do sangue para não morrer. Então, muito mais do que sacrifícios, nós temos um entendimento espiritual aqui com esse versículo. Tu vai entrar no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Então, o que significa? Haverá derramamento de sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. E isso é o que o Senhor Jesus fez por nós. Ele nos salvou com o seu sangue. Então, se tu pecou, não pensa que o tempo vai apagar o teu pecado. Não pensa que se tu não falar, se tu esquecer, se tu deixar para lá, aquele pecado vai desaparecer, dissolver. Não é assim. Os pecados precisam ser perdoados. E para que haja perdão de pecados, é necessário derramamento de sangue. Então, naquele momento, derramar o sangue do novilho e do carneiro bastava para perdoar o pecado e permitir que Arão entrasse. E o holocausto sempre é o quê? Entrega, dedicação completa, perfeita. Era aquele sacrifício queimado totalmente. Então, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que nos livra do pecado e da culpa, que se entregou totalmente, sem reservas, no nosso lugar. Então, hoje nós temos paz, nós temos perdão, nós temos remissão, redenção, salvação, por causa do sangue de Jesus que foi derramado. Isso é que nos interessa, isso que nos importa, isso que nos salva. Não sangue de novilhos e de carneiros, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 4. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, terá as calças de linho sobre a pele, porá o cinto de linho na cintura e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então porá essas vestes. Aí tu vai lembrar assim, tá, mas nós estudamos no canal, a Bíblia diz, todas as roupas de Arão, do sumo sacerdote. Agora ele vai para a presença de Deus. Tu tá entendendo? Ele vai passar o véu. Ele vai chegar diante da arca do testemunho, da arca da aliança, diante do propiciatório, diante dos querubins. Tu tá entendendo? E o que ele precisa, ó? Túnica de linho, calça de linho, cinto de linho, mitra de linho. O que é o linho? Tu é inscrito do canal A Bíblia Diz, tu é inscrita do canal A Bíblia Diz, tu já sabe que os linhos na Bíblia, esse tecido, ele simboliza a santidade, os atos de justiça dos santos, a pureza, a essência verdadeira e real. Não
uma aparência, né? Então, Arão vai entrar desta forma na presença de Deus. Aquela roupa que a gente estudou, tudo aquilo era no lugar santo. Quando ele entra, ele usa esta roupa. Olha que interessante. Isso significa o quê? Pureza, santidade, santificação. A graça, quer dizer, é uma permissão, é um privilégio, é um favor, é um presente, uma dádiva. Tu vai entrar na minha presença, né? Justiça, porque se ele não estiver correto, assim como seus filhos não estavam, morrerá. E aí eu faço uma associação, né, com a armadura de Deus que nós estudamos em Efésios, que é a playlist no canal sobre a carta de Paulo aos Efésios, palavra por palavra, versículo por versículo, capítulo por capítulo de Efésios. E o texto mais conhecido de Efésios é justamente a armadura de Deus. Porque olha como ele fala, ó, fala da túnica, fala das calças, fala do cinto, fala da mitra. Então a gente lembra o capacete da salvação, né? A couraça da justiça, o cinturão da verdade. Uma proteção que só Deus pode nos dar. Só a graça de Deus pode nos dar. 5. E fala de banhar o corpo, quer dizer, limpo, né? Puro. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Aqui eu acho isso muito assim significativo. Arão e a sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Noé foi salvo do dilúvio, ele e a sua família dentro da arca. Também pegará os 2 bodes e os porá diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Lançará sorte sobre os 2 bodes. Lembra do Urim e do Tumim? O que fazia o Urim e o Tumim? Era para lançar sortes, né? E a gente estudou. Era como se um fosse o dia e o outro a noite. Uma pedra clara, uma pedra escura. Um significava sim e o outro significava não. Pois bem, é bem provável, acredita-se que nesta ocasião o Urim e o Tumim eram usados para determinar qual bode ia ser sacrificado e qual bode viveria. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Aqui nós vamos parar e explicar. Então, em primeiro lugar, são 2 bodes. E a congregação dos filhos de Israel que ia separar esses bodes. Da congregação dos filhos de Israel pegará 2 bodes. Esses bodes iam ser oferecidos, apresentados diante do Senhor. E após as sortes, né? Um ia ficar para o Senhor, que seria o quê? Sacrifício, ele iria morrer. E o outro bode, ele ia ficar vivo, tá? Que é o bode emissário. Que é isso, bode emissário? É o bode que iria sair do arraial, que ia ser expulso, tá? Que é chamado o bode expiatório, que levaria a culpa ou pecado. Só que eu tenho que falar, porque em tempos de inteligência artificial, né, de robô, de coisas que não fazem sentido nenhum e que as pessoas infelizmente acreditam, é muito comum tu dar um Google, tu pesquisar, né, na internet e aparecer um nome escrito Azazel.
E aí, para ganhar likes, né, muitos fazem especulações e as pessoas atribuem o bode emissário, quer dizer, o bode que vai embora, Azazel, que seria o termo hebraico específico para este bode, coisas que não fazem sentido nenhum, tá? Então, por isso que eu vou explicar. Este nome Azazel, no hebraico, no original, quer dizer bode que vai embora, o bode que vai sair. É isso que quer dizer. O resto não é verdade, tá? Aí tu ficou curioso? Depois tu pesquisa, tá? 11. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Ó, repete. Arão e a sua casa. Matará o novilho da sua oferta pelo pecado. Pegará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Qual que é a ideia aqui? De que haja uma nuvem, uma fumaça, algo para que ele não veja nitidamente a arca, para que a presença de Deus, assim, o mistério, a majestade, a beleza da presença de Deus seja, como eu vou dizer, não fique tão evidente, tão clara, né? Mesmo sabendo que a arca fica num lugar totalmente escuro. Eu quero dizer que era uma forma de criar uma barreira visual, entendeu? Uma fumaça, uma nuvem, uma cerração, uma neblina, entende? Algo que não ficasse tão nítido, tão declarada a arca. Porque lembra que a arca era de ouro, né? Então, é essa que é a ideia. Para que ele pudesse passar, né? Ir para dentro do véu. Porá um incenso sobre o fogo diante do Senhor, para que a nuvem do incenso... Ó, aqui tem explicação melhor. Para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre a arca do testemunho. Ó, assim Arão não correrá o risco de ser morto. Ele pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então, ele vai fazer tudo isso para simbolizar a presença de Deus, né? Porque ele está adentrando ao véu, tu tá entendendo? Ele tá passando do véu, ele tá saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, para o santo dos santos, onde está a arca. E a arca é a presença de Deus. E ele passa do véu e aí ele faz toda essa nuvem ali, tá? E claro, o incenso, ó, o incensário cheio de brasas de fogo, o incenso aromático moído, o fogo, a nuvem de incenso, tudo isso aqui, toda essa atmosfera é para quê? Para louvor, para adoração, para oração, para súplica, para humilhação, para dedicação, para ações de graças, para culto, né? Tudo isso nos dá a ideia de adoração, de humildade, de humilhação na presença de Deus, porque ele está adentrando o lugar santo. E aí diz, ó, que tudo isso é para ele não correr o risco de ser morto. De novo, porque Nadab e Abiú não tiveram temor de Deus, não tiveram zelo e morreram. 15. Agora vamos lá. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele.
Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Aqui eu tenho que parar. Impurezas, transgressões e pecados. Existem muitos sinônimos, né, para indicar que nós não conseguimos resolver este problema. Tu não consegue resolver o problema da impureza, da transgressão, do pecado, da maldade, da iniquidade. Nós precisamos de um Salvador. Vamos ver. Transgressões de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com ele no meio das suas impurezas. Ninguém poderá estar na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então a ordem é essa, né? Eu, minha casa e o povo. Então seria eu, minha família e a igreja. Essa é a ordem. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tu tá bem? Então tu pode cuidar da tua família. A tua família é uma bênção. Então ela pode também ser uma bênção na igreja. E o que a igreja tem que ser? Uma bênção na sociedade. É assim que funciona. E as pessoas, por motivos escusos ou diferenciados, mudam essa ordem. Mas é eu, minha família, a igreja, para depois a sociedade, né? Para depois a cidade, para depois o estado, para depois o país, para depois o mundo. Primeiro é tu, depois a tua família e depois a igreja. Aqui tá bem claro. Aquela hora que eu falo para vocês de sublinhar, né? Vamos ver. Então, por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá para junto do altar que está diante do Senhor e fará expiação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho, do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então nós precisamos de purificação e de santificação. 20. Depois de fazer expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, Arão fará chegar o bode vivo. Porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Depois enviará o bode ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, este bode é o Azazel que eu falei antes. Este é o bode que vai embora, esse é o bode que fica vivo. Um bode é sacrificado ao Senhor. O outro bode é o bode expiatório, que tu já deve ter ouvido esta expressão. O que é o bode expiatório? É aquele que recebe a culpa pelos outros. Às vezes numa família tem um que vira o bode expiatório. Tudo de ruim culpa aquele filho, aquela filha. Ele é responsabilizado por tudo. Ou no trabalho, ou na escola, em algum lugar as pessoas colocam culpa numa pessoa. Ela é responsabilizada por tudo, ela é culpada de tudo. Ela absorve, recebe a culpa dos outros. E aí eles pegaram ele para bode expiatório. Ele é o bode expiatório. O que é isso, bode expiatório? É o que leva a culpa, é o que leva ao pecado, tá? E aí eu vou te falar, quem levou as nossas culpas? Quem levou os nossos pecados? Quem foi abandonado? Meu Deus, por que me desamparaste? Quem ficou só? Quem foi moído? Jesus.
Jesus assumiu as nossas culpas e os nossos pecados. Por isso que eu disse que não vai atrás de coisas que não fazem sentido, tá? Este bode expiatório representa o Senhor Jesus, que assumiu as nossas culpas, os nossos pecados. Lembra que Arão ia colocar as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel? Então, quem que nos salva? O Senhor Jesus. Nós confessamos nossos pecados para quem? Para Jesus. Nós pedimos que Ele nos perdoe, a gente se arrepende dos nossos pecados. Quando tu te converte, o que tu faz? Tu reconhece que tu é pecador, tu reconhece que tu precisa de um Salvador, tu entrega a tua vida para Jesus e tu confessa os teus pecados. Tu pede perdão, tu te arrepende. E Ele, que já morreu, já derramou o seu sangue, foi morto, sepultado, ressurreto, Ele pode te salvar, te purificar. Vamos agora. E ali diz, ó, vai pro deserto, carrega as iniquidades e fica numa terra solitária. 23. Depois Arão virá à tenda do encontro, despirá as vestes de linho que havia usado quando tinha entrado no santuário e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas roupas. Quais são as suas roupas? As suas roupas de sacerdote. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Por quê? Porque ele teve contato com os pecados, com as iniquidades, com o bode. O bode estava carregado dos pecados, né? Então ele vai ter que se lavar também. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados para fora do arraial. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados. Aquele que o queimar lavará suas roupas, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Então, ele também vai ter que se purificar, vai ter que se lavar, vai ter que se banhar. E aí as vestes santas ficarão no lugar santo. 29. Isso lhe será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Então vai ser dia de humilhação, tanto para o natural quanto para o estrangeiro. Porque naquele dia se fará expiação por vocês, para purificá-los, e vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. Então, o que quer dizer se humilhar? Há um tempo de jejum e de oração. Não vai ter trabalho. É para se humilhar na presença de Deus. E o melhor jeito de se humilhar na presença de Deus é orando e jejuando. É botando, como é que chama? A cara no pó, né? E aqui tá bem claro, ó, tanto o natural quanto o estrangeiro. Aí agora, porque naquele dia se fará expiação por vocês. Esta expressão naquele dia perpassa a Bíblia, né? Se fará por vocês, vocês serão purificados. Esse é o dia da expiação. E o dia da expiação foi cumprido em Cristo, porque os nossos pecados foram purificados. Nós fomos purificados de todos os nossos pecados, que é o verso 30. É sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Então, descanso solene é tempo de humilhação. É tempo de
jejum e oração. De se afligir na presença de Deus, né? O que quer dizer isso? Se humilhar. Aquele que for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai é que fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Então, ungido e consagrado, fará expiação pelo santuário, pela tenda do encontro e pelo altar. Também a fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto lhe será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então a expiação era feita uma vez por ano. Só que o Senhor Jesus, ele fez uma única vez e nos salvou e nos purificou de todos os nossos pecados. Aí nós vamos, tá com a tua Bíblia aberta, aqui é o canal da Bíblia aberta. A Bíblia diz, para a Bíblia poder dizer, ela tem que estar aberta, tu tem que estar lendo. Então eu vou ler para vocês Hebreus capítulo 9, de 11 a 14. Nós já temos vídeos no canal sobre a carta aos Hebreus, mas como eu tenho dito para vocês que para estudar Levítico, para estudar o Pentateuco, tu tem sempre que mostrar Jesus, apontar para Jesus. E aqui em Hebreus está falando muito claro sobre o dia da expiação, que é chamado Yom Kippur, que é este dia, uma vez por ano, da expiação, quando o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, quando ele entra na presença de Deus. Hebreus 9, de 11 a 14. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, porque Arão entrava uma vez por ano. Jesus entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, se o povo conseguia ter perdão dos seus pecados, né, com sangue de animais, porque o que significava isso? Que eles estavam sendo aceitos diante de Deus. A carta aos Hebreus diz que nós somos salvos, totalmente salvos, purificados, redimidos por causa do sangue de Jesus. Nós estamos lavados, purificados, guardados, santificados pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro sem mácula, que é o Cordeiro perfeito, sem defeito. Ele fez uma expiação uma vez por todas. O seu sacrifício nos salvou.